Olá, olá, boa noite. Estamos começando mais uma live da semana Eleve-se. E aí, como é que você tá hoje? Como que você está nessa semana? Semana super especial. Bem-vinda você que estava aqui na segunda-feira e que está aqui comigo hoje pela primeira vez, ou pela segunda, terceira. Seja muito bem-vinda. Essa semana a gente está falando sobre como descobrir, o seu valor. Lembrando que o seu valor, ele está dentro de você. E eu tô aqui para poder te despertar, para colocar esse valor para fora. Isso mesmo, para você despertar e colocar o seu valor aí para o mundo, né? Lembrando que é de dentro para fora, gente. Eu sempre falo isso. Então, na segunda-feira nós falamos como descobrir o seu valor na família, os 3 segredos para você conseguir, se posicionar e ser mais feliz, ser mais autêntica, ser mais você, sem abrir mão, do seu valor, porém também valorizar o outro, valorizar a família, estar ali como alguém presente e não refém, de histórias, de circunstâncias. Então é muito bom estar aqui hoje também para falar com vocês, tá bom? Seja bem-vinda, quem for chegando aí já deixa um oi aqui nos comentários e também compartilha essa live, porque para que alcance mais pessoas, para que alcance mais mulheres. E a gente eu separei três áreas que são muito importantes na nossa vida. Eliana, sim, na nossa vida. Por quê? Se você é uma mulher cristã, essas 3 áreas são fundamentais. E eu sei que nós mulheres temos muitas áreas aí para poder administrar, para poder direcionar, E essas 3 áreas são importantes também, porque fazem parte aí de muitos dos nossos sonhos, muitos dos nossos desejos, Então, a área da família, eu descobri qual é a minha, quais são aí os pontos que eu preciso trabalhar em mim para poder exercer o perdão, me colocar no mundo, não só como uma pessoa que reproduz histórias, mas como alguém protagonista da minha própria história. Eu sempre falo isso aqui, que você pode escrever uma nova história, você pode fazer, dar um novo sentido para a sua vida, independente de quem, de onde você veio, independente de quem foram os seus pais, de qual foi a sua origem. É muito importante saber a nossa origem para poder exercer esse perdão, trabalhar trauma. Sim, é importante demais fazer isso, mas sempre apontando também para o presente e para o futuro, para aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida, apontando para as coisas novas, porque Deus tem sim coisas novas. Eu tenho falado muito, com as mulheres que passaram por uma separação, por um divórcio. Eu estou repetindo de novo porque essa é uma das minhas... esse é o meu foco hoje, tá te ajudando a superar essas situações que em dado momento você achou que não fosse possível superar, ou que fosse muito difícil, E eu falo isso porque também eu senti muito, na pele, essa dor, e eu precisei, sim, me superar, avançar na minha história e na minha trajetória. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre como descobrir o seu valor no ministério. Eliana, por que no ministério? Eu até recebi um direct que, como eu coloquei família, ministério, a vida amorosa, qual seria a ordem, disso tudo? Será que o ministério vem só depois? Será que a vida amorosa só vem depois do ministério? Enfim. Primeiro ponto, gente, é saber o que arde no seu coração, independente de qualquer coisa. O que tá aí? O que você gosta de fazer para Deus, algumas pessoas já responderam aqui, eu gosto de cantar, outras eu gosto de ensinar. Independente do que você faça, mas o que toca aí no seu coração? Será que qual coisa que tá aí, sabe, aquela coisa que martela na sua cabeça, te incomodando para que você faça, mas muitas vezes você se vê limitada ou limitado também
por conta de alguma situação, de algumas circunstâncias? O que tem te impedido de viver o teu propósito, o teu chamado em Deus? E aí, como eu falei, será que eu preciso tá tudo bem, tudo perfeito para eu poder exercer meu ministério? Será que a minha vida amorosa só vem depois? Né? Quem disse que tem uma ordem, né? Que aqui a gente sempre vai trazer, bem-vinda Rabi, Edma, bem-vindas, viu? Aproveita e compartilha essa live também aí para mais mulheres, tá bom? Um beijo para vocês que estão aqui e obrigada mesmo pela presença, porque isso é muito importante para mim. Então, será que eu preciso ter resolvido tudo na minha casa para exercer o ministério, ou eu preciso só estar no ministério e deixar as outras áreas da minha vida? Então é um ponto aí de reflexão. O que eu percebo é que às vezes a gente quer arrumar uma coisa ou focar somente em uma área e esquecer das outras áreas. E por que o ministério é tão importante? Porque cada um de nós nasceu, gente, com um talento especial. Eu sempre falo disso porque é isso também que dá sentido para a nossa vida. Helena, mas eu posso... eu passei por uma separação, por um divórcio, eu posso exercer o meu ministério? Eu posso fazer alguma coisa para Deus? É claro que sim. Quem diz que você não pode, né? E muitas vezes parece que não, mas esse fica um ponto crucial, porque as pessoas elas confundem ministério, chamado com cargo. E o primeiro ponto aqui que eu quero esclarecer é que ministério não é cargo, certo? Ministério não é um cargo que você tem em uma comunidade religiosa, ou um cargo que você tem, sei lá, um título, né? Ministério tem a ver com um servir, aquilo que arde no seu coração, aquilo que você tem vontade de fazer para contribuir para o outro. Mas talvez você olhe para a sua vida, bem-vinda Miriam, você olha para você e fala assim, eu não vou fazer isso não, porque eu tô aqui, né, a minha família é assim um assado, as minhas circunstâncias é assim um assado, e eu não vou fazer isso não, porque o que vão pensar? Né? Como que eu vou exercer um ministério se eu me divorciei? Como é que eu vou falar de família se eu me divorciei? Eu já me questionei isso, porque eu exerço um ministério, e um deles, né, não é só um, é o fato de levar uma mensagem através da música. E nessa mensagem fala muito de restauração, fala muito de família, fala muito de tudo que eu acredito. E por que eu não posso falar disso? Bem-vindo, Rogério. Por que não? Por que eu não posso falar disso se é algo que arde no meu coração, se é algo que faz parte da minha vida, da minha história? Helena, mas você passou por um divórcio. Né? Eu passei, e se eu passei, com certeza eu tive muitos aprendizados. Por isso que eu quero sim te dar a mão para que você também se erga, para que você não fique abatida ou abatido, né? Como tem homens aqui também, por conta de qualquer outra situação. Então, o ministério é diferente de cargo, o ministério é diferente de um título que te deram, que disseram para você. Ok, eu posso exercer o meu ministério, mas eu não tô bem, eu tô emocionalmente abalada. Não, você não pode, né? Na verdade, eu não gosto nunca de falar você não pode. Aí é um ponto de atenção. Se você, por exemplo, geralmente quando a gente passa por um processo de separação ou divórcio, primeiro ponto, né, que eu sempre coloco é que você precisa cuidar de você, até mais do que a vida vira de cabeça pro ar, né? Antes de você cuidar de qualquer coisa, de filho, de organização, de casa, você precisa cuidar de você. Isso é crucial. E muitas vezes, é claro, existem circunstâncias que a gente acaba tendo que cuidar do outro, porque são muitas coisas. Mas eu quero despertar que você precisa, sim, cuidar de você. Eu posso exercer o meu ministério se eu não estou bem? O que eu diria para você é que você precisa cuidar para ficar bem, para que você consiga exercer o seu ministério da melhor forma possível. Porém, você pode estar passando alguma circunstância, algum problema, e que às vezes você, por conta desse problema, você acha que você não pode fazer nada para Deus, tá? Lembrando que é fazer algo para Deus, não porque você tem um cargo. E aí você fica assim, não, eu só vou fazer isso para Deus quando tiver tudo solucionado na minha vida. Uma vez eu estava fazendo um atendimento e eu perguntei para uma mulher cristã, né, que estava separada, o que você faria na igreja, né? Porque eu percebi que ela tinha uma aspiração de fazer algo na comunidade, né? Na igreja. O que você faria se você tivesse casada, né? E aí?
E aí ela respondeu, realmente, né, eu gosto tanto de ensinar, eu gosto tanto de fazer determinada coisa, mas eu não gosto de pedir, eu não tenho, às vezes tenho vergonha de chegar e pedir para fazer isso. E aqui é o grande ponto que eu quero destacar para vocês, é que talvez você mesma esteja limitando o seu ministério, limitando aquilo que você pode fazer para contribuir para o outro. Voltando, destacando aqui, que você precisa estar bem, você precisa estar, né, emocionalmente bem, sim. E se você não está hoje, mas tem um grande desejo, um sonho de exercer um ministério, de fazer algo grandioso para Deus, ou algo que você acha que é pequeno, insignificante, talvez isso aí vai ser muito importante para alguém. Então, se hoje você não está bem, respira, você pode sim exercer o seu ministério, se melhorar, se aprimorar, ficar bem, ficar forte para poder avançar nisso. A questão é que você não se limite por conta do seu estado civil, das suas circunstâncias, se você é rico, se é pobre, se você está passando por uma dificuldade, se está passando por um desemprego, porque às vezes, gente, a gente acaba, né? Na segunda-feira eu falei, a medida do mundo não é a medida de Deus. Se você é cristã, você entende, né? Ou pelo menos precisa ser despertada a isso, a entender que o seu valor em Deus, ele excede qualquer entendimento daqui, qualquer título que você possa ter. Então, se ministério não é um cargo, o que você pode fazer para Deus? Né? Me responderam aqui, eu gosto de cantar, eu gosto de ensinar. O que arde no seu coração, o que você tem vontade de fazer, mas você fica às vezes acanhada de chegar e fazer. Às vezes você está esperando um convite, né? Não tem aquela coisa que a gente fica esperando um convite? E tem coisa, gente, que a gente não vai ser convidado. Não vai ser convidado para fazer. Tem coisas que você, se você esperar a melhor oportunidade, você nunca vai fazer. Se eu fosse esperar o melhor momento para estar aqui com vocês, eu não estaria. Então, assim, não existe o melhor momento. O que existe é um propósito, um chamado, sim. E muitas vezes a gente fica confusa. O que eu faço de bom? O que eu posso fazer para contribuir para o outro? Mas, assim, um grande segredo, antes de colocar os segredos que eu trouxe aqui, mas uma dica é, quando você começa, né? Mesmo estando em uma situação difícil, uma circunstância, uma grande perda, quando você começa a olhar para o outro, não é olhar o jardim do vizinho, não, né? É olhar assim, que existem outras pessoas ali ao seu redor que você pode estender a mão. Isso faz parte de um ministério, porque é um ministério de servir. Quando você faz algo para alguém, você está fazendo para Deus, né? Porque esse é o princípio do cristianismo, esse é o princípio para quem acredita, né? E eu creio que estou falando aqui para todos vocês que acreditam em Deus. Até que vocês... faz sentido para vocês o que eu estou falando? Eu queria que vocês me respondessem aqui. O que toca aí no seu coração para você fazer para Deus? Coloca aqui para mim nos comentários. O que você já faz ou o que você gostaria de fazer para Deus? Que você sente no seu coração que você tem esse dom, esse talento. E quando a gente fala de talento, é muito bom destacar, né, uma parábola da Bíblia que fala sobre os 10 talentos, né? Cada um de nós recebe de Deus algo especial, um talento ou uma missão. E aí muitas vezes a gente acaba escondendo o nosso talento. Eu bato muito nessa tecla com as mulheres porque é importante você descobrir o seu valor. O seu valor não está no seu exterior, mas o seu valor, a partir do momento que você descobre o seu valor e coloca isso para fora, nossa, você vai brilhar. Por quê? Porque é perceptível, sabe? Alguém, uma coisa valiosa. Você é uma coisa valiosa. Você é uma pessoa. Você é um ser especial para Deus. Então, quando você coloca isso para fora, com certeza você vai começar a brilhar. Ok? Então, gente, o primeiro segredo para que você exerça um ministério, independente de qualquer circunstância que você esteja vivendo, e o que eu posso dizer é que quando você começa a agir, a fazer, você vai sentindo mais vontade ainda, né? Porque existem coisas que não, sabe, coisas que não são, que o dinheiro não compra. A gente já ouviu isso várias vezes, é clichê falar, mas é aquela coisa que você sente, aquele frio na barriga, aquela emoção, porque nós somos
Nós temos tantas coisas boas dentro da gente que quando tem aquela coisa que você faz que você sente assim, um frio na barriga. Eu, por exemplo, quando eu vou cantar, eu sinto, bem-vinda, Mônica Farias, eu sinto um frio na barriga, sabe? Por quê? Porque é algo que me move, que é além de mim. Uma vez eu ouvi uma história de que é aquela coisa que você faz, que você passaria horas fazendo, que você até pagaria para fazer. E Deus, cada um de nós tem esse algo que está aí, mas muitas vezes a gente fica se escondendo. E quando eu falo para a mulher cristã, divorciada, é porque eu sei que muitas vezes você não vai ser convidada, muitas vezes não terão eventos específicos para você, muitas vezes você vai ser até meio que rejeitada, certo? Mas e aí? O que você vai fazer com isso? Entendendo que você tem um valor, entendendo que você pode sim exercer o seu ministério. Leon, bem-vindo, viu? Então é isso. Primeiro segredo, então, vamos lá? Que eu vou trazer aqui para vocês que o que vale, a intenção é mais importante de qualquer coisa do que a sua performance. Por quê? Deus conhece o seu coração, né? Aquela coisa assim, Deus, ele a Bíblia fala, sonda, né? Sonda o meu coração, sonda-me, me conhece. Tem músicas que falam, né? Mas tem um versículo que fala também, sonda-me, ó Deus. Então, Deus sonda o seu coração. Se o meu ministério, aqui eu tô falando de ministério, é servir ao outro, é ser útil para alguém, é fazer algo para Deus, quando eu faço para Deus, muitas vezes eu estou fazendo para alguém, entende? Mas eu faço para alguém, mas com a minha intenção em Deus, a minha intenção em agradar a Deus. Liane, bem-vinda. Então, se eu faço para Deus, se o meu ministério é algo maior do que eu mesma, né? Então, eu vou fazer isso com uma intenção. E muitas vezes a gente se preocupa com o que as pessoas vão pensar, né? Mas se você pensa assim, qual é a minha intenção? Qual a minha intenção de fazer esse algo para alguém? Às vezes você quer ajudar alguém, mas você fica assim, eu não vou perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa, eu não vou perguntar como é que essa pessoa tá, porque pode ser que a pessoa não ache legal, né? Eu acho que eu estou sendo invasiva e tal. Mas se você focar na sua intenção, a sua intenção vai valer muito mais, ela vale muito mais. Né? Às vezes é alguma outra coisa que você tem vontade de fazer, de ensinar alguém, de buscar exercer mesmo talvez um ministério, né? Às vezes na sua comunidade. Quando eu falo comunidade, que pode ser uma igreja, pode ser no espaço que você vive, às vezes até no seu bairro. E aí você fica pensando assim, mas se não der certo, talvez eu vou fazer isso, mas nem todo mundo vai gostar. Entendeu? E isso acaba te desanimando. Então, o primeiro segredo é você focar na sua intenção. A sua intenção vale mais do que a sua performance. A sua intenção está ligada diretamente com o amor que está no seu coração. Está ligada diretamente com aquilo que só Deus pode ver, que é a sua motivação, que é o porquê você está fazendo isso. Então, se você quer colocar em prática o seu ministério, fazer esse talento aí se multiplicar, não importa em qual área seja, né? Voltando à questão do ministério de cargo, né? Quando a pessoa, por exemplo, que frequenta uma denominação, às vezes as pessoas acham que o ministério é só cantar, o ministério é só ministrar a palavra, né? Pregar a palavra, ensinar um estudo bíblico, mas, gente, tem muitas coisas, infinitas coisas que não tem a ver com cargo, que você pode fazer às vezes. É você acolher uma pessoa, às vezes você dá um sorriso, às vezes você tem uma palavra, né, de incentivo, de encorajamento. Então, qual é aí o seu ministério? Comece se você não sabe ainda, né, uma dica que eu te dou é você perguntar para pessoas mais próximas de confiança, claro, tá? Pessoas que te conhecem melhor. Falando, o que você acha que eu faço que realmente, assim, que eu faço bem, que você acha que eu tenho esse talento, esse dom, né? Com relação ao ministério, com relação ao fazer para Deus. E aí você, muitas vezes isso também vai te ajudar a descobrir, porque são coisas, gente, eu sempre falo de essência, aquilo que é natural, a gente ouve muito falar, né? Muitas pessoas falando sobre isso, mas às vezes isso é tão natural para você
que já faz parte de você, assim, que você é tão confortável, porque, por exemplo, para mim é tão confortável eu começar a cantar no banheiro, qualquer lugar que eu tiver, entende? Que é natural para mim, entende? Eu entendo que eu tenho esse dom, mas assim, mas se eu for olhar assim, que talvez isso para mim é tão natural que talvez não vai ajudar ninguém, mas talvez para alguém que vai ouvir aquela mensagem, aquela palavra, né? Como eu falei que uma mensagem cantada, por exemplo, que é o meu caso, isso vai edificar, isso vai trazer alegria, isso vai trazer sorriso para a vida de alguém, isso vai trazer vida. Então aqui, independente de religiosidade e tudo mais, é você entender que esse seu dom, esse seu ministério vai fazer bem a alguém. E se faz bem a alguém, você está fazendo para Deus. Por quê? Como a Bíblia fala, né, que a gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se você faz algo, tudo que vier à mão para fazer, a Bíblia já diz isso, né? Assim, para que a gente faça como se fosse para o Senhor, para Deus. Então, por que não você colocar mais intenção? Então, esse é o primeiro segredo. Não olhe para a sua circunstância. Se você não estiver bem, é aquela grande questão. Você pode sim respeitar esse seu momento, esse seu tempo, mas não espere condições totalmente favoráveis ou fique olhando para as suas circunstâncias para que você faça algo para Deus. E quando você faz algo para Deus, pode ser que você está fazendo aí para o seu próximo, né? E isso vai repercutir com certeza para além disso tudo aqui que a gente às vezes vê, né? E aí eu tô aqui trazendo a questão da fé. Tá fazendo sentido para vocês? Você que tá aqui comigo, coloca aí que tá fazendo sentido, ou se não tiver, também se tiver pergunta, pode colocar que eu vou responder no final, tá bom? O segundo segredo, gente, é você, além de você colocar intenção no que você está fazendo, é você colocar também um foco em quantas pessoas você vai ajudar, quantas pessoas que vão estar sendo impactadas por aquilo que você está fazendo. Quantas pessoas vão ser ajudadas? Ah, Eliana, mas isso é tão significante, eu acho que isso não é nada que eu estou fazendo aqui. Mas olha só, se ajudar uma pessoa, imagina. Porque assim, as coisas, eu creio que o bem é algo que ele não para, é como se fosse um rio, sabe? Muitas vezes a gente faz o bem para alguém. E aquela coisa assim, você já fez alguma coisa que você ficou esperando, uma obrigada ou tipo um retorno, entendeu? É claro, a gente já teve situações que a gente faz alguma coisa esperando alguma coisa em troca. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Só que o grande segredo é que às vezes, como o bem é como um rio que flui, o que você faz para um é como se fosse um efeito dominó. Ele vai, bem-vinda, Denise. É como se fosse feito dominó e voltasse para você, porque o bem é assim. Ah, Eliana, mas essa pessoa às vezes nem merece o que eu tô fazendo por ela. Ok, ela não merece, talvez na sua percepção, né? Mas tenha certeza que o que você fizer, né, como se estivesse fazendo para Deus, isso automaticamente, esse rio aí, você vai mergulhar nele novamente, porque é assim. Às vezes não vai vir da onde você depositou ali algo de bom, onde você... Enfim, gente, toda pessoa que a gente ajuda, toda pessoa que a gente é luz na vida dela, lá na frente a gente também vai receber luz de outras pessoas, a gente vai ter essa retribuição. É uma coisa que realmente, assim, eu acredito, tá? Quem aqui acredita que o bem volta para você quando você faz o bem para alguém? Coloca aqui nos comentários quem acredita nisso. Pode colocar, tá, gente? Bom, e o terceiro segredo para que você exerça o seu ministério, é necessário que a gente abra mão de duas coisas. Primeiro, a gente abra mão dos elogios e também das críticas. Por quê? Porque é muito comum a gente... eu decidi agora, eu vou fazer esse trabalho. Ou seja, na igreja, ou seja, em qualquer lugar que eu tiver, eu vou fazer isso. Aí, o que acontece? Muitas vezes,
Alguém vai olhar para você e vai falar assim: nossa, que legal, fulano, que você está fazendo isso. Nossa, parabéns, nossa, você cantou muito bem, ou você fez isso muito bem. E aí, o que acontece quando a gente fixa muito no elogio? Que quando ele não vem, você fica preocupado, né? Você fica preocupado, ixi, ninguém falou nada, e agora? Ixi, agora não sei se eu vou continuar porque ninguém me deu um feedback, né? Nem positivo, nem negativo, e aí você fica esperando com que alguém vá validar isso. Gente, se eu fosse esperar uma validação, alguém falar, né, daquilo que eu estou fazendo, de bom, isso é muito, muito complicado. Por quê? Porque isso acaba minando a sua força, a sua energia de fazer mais, né? Imagina se toda vez que eu fizesse algo para Deus e eu ficasse esperando alguém me elogiar, né? E aí que tá o grande segredo. Ah, Eliana, mas e se eu for elogiada? Que lindo isso, porque o elogio é importante, o elogio é algo gostoso, sim. Mas abrir mão do elogio não é você falar assim, não tô nem aí, não, se me elogiar, não. Quando alguém te elogiar, você receba esse elogio. Receba o elogio, porque isso faz muito bem, sim, muito sentido. Ah, mas eu vou ficar me achando? Não, você vai receber esse elogio. Por exemplo, você pode agradecer, puxa, obrigada, é importante eu saber que eu fiz isso bem, esse serviço, né? Esse servir, que eu exerci esse meu ministério bem, né? Eu costumo dizer, glória a Deus, que bom, porque, claro, se eu tenho algo de especial e se eu toquei o coração de uma pessoa, né? Como eu falei antes, o segundo segredo, foca em quantas pessoas você vai ajudar. E se for uma? Maravilha, se forem 10, se forem 1000, só sei que de uma pessoa vai repercutir em mais pessoas, porque assim, como o rio, o bem, ele flui. Então, assim, não se preocupe, foque em quantas pessoas você vai ajudar. A partir de quantas eu preciso começar? Uma pessoa. Se você tiver uma pessoa que te ouça, sabe? Enfim, por exemplo, nas lives, se tiver ninguém na live, mas se depois alguém for assistir essa live, ok, porque se você alcançar uma vida, com certeza, através dessa pessoa, outras e outras pessoas serão alcançadas. Então, abrir mão do elogio não é deixar de receber o elogio, é você abrir mão da necessidade de ser elogiada, porque quando você fica com essa necessidade de elogio, você se perde no seu ministério, você se perde no seu chamado, e aí você perde aquela motivação de fazer mais e melhor, né? Porque também tem isso. A motivação, destacando aqui, não é algo assim que a gente, hoje eu acordei motivada, né? É muito estranho isso, porque ninguém tem o poder de nos motivar, mas uma coisa que traz motivação é o finalzinho dessa palavra, é quando a gente começa a colocar ação, agir. Se eu faço uma vez, eu vou ficar mais motivado, porque eu agi, né? Então, a motivação, ela vem através da nossa própria ação. Então, abra mão dos elogios, mas receba. Abra mão da necessidade de ser elogiada. E se for elogiado, agradeça, sabe? E coloque assim, puxa, que bom, isso vai ser prazeroso sim receber elogio, mas não tem a necessidade de ser elogiada. Porque só assim você vai se sentir valorizado. É incrível isso. Por quê? O nosso valor não tá fora, gente, está dentro, está em nós mesmos. E aí, assim, você também pode se elogiar quando você fizer algo legal. Você pode dizer, puxa, eu atingi essa nota, eu fiz esse algo tão assim especial, porque você já percebe a sua intenção, que foi positiva, né? Você sabe trazer essa convicção que você está ajudando alguém, não importa, né, quem seja essa pessoa, mas você está trazendo uma mensagem, você está trazendo algo para alguém, né? E quando eu falo para alguém, você está fazendo para Deus. E aí você também pode se elogiar, porque é importante que você cresça. O ser humano ele não foi feito para ficar isolado ou parado, né? Assim, estacionado. Por quê, gente? É o movimento que faz a gente crescer. E o ser humano nasceu para crescer. Você vê que a gente vive crescendo, né? Em anos de vida, em tamanho, criança, jovem, adulto, há um evoluir, né? Quando a gente fala assim, o ser humano precisa evoluir, precisa mesmo, porque necessariamente a gente tem
É algo natural do ser humano, a evolução. A evolução. Muitas vezes, em especial, o ser humano não está evoluindo nada, porque as pessoas, né, estão evoluindo, não sei se é essa palavra, de ficando mais fechadas, mais duras, né, menos humanas, como muitas pessoas falam. Mas isso aí seria algo totalmente de desacordo com o que é natural. O que é natural? A gente buscar crescer, aprender e evoluir, certo? E quando você abre mão dos elogios, você também faz parte desse segredo, você abrir mão também das críticas. Por quê? Existem pessoas que às vezes não têm uma palavra de incentivo, porque a gente lida com pessoas de diferentes, né, momentos de vida, e às vezes a pessoa está amargurada, está triste, está chateada com alguma coisa. E realmente a gente tem a tendência de olhar mais os erros, né? Mais alguma coisa ruim. Você olha assim um todo, mas se você acha uma falha, a gente tem isso, né? De olhar mais o que falta na nossa vida, de olhar mais a falha e descartar o que é bom. Então, se alguém, né? Então você vai abrir, como você abre mão das críticas? Se alguém chega para você e critica o que você fez, você fez esse negócio muito ruim, se fosse eu teria feito isso, ou isso aqui não tá bom não, enfim, dá aquela palavra, né, tipo, opa, e você desanima e tal. Então assim, é importante você abrir mão disso, abrir mão dessa crítica. E se dentro dessa crítica tiver algo, porque gente, uma crítica às vezes também faz a gente pensar, né? O importante aqui é você abrir mão e não deixar que aquilo contamine o seu coração, não deixar que aquilo te desanime, lembrando sempre do seu coração, da intenção positiva daquilo que você fez de melhor, entenderam? Tá bom? Então, assim, na prática, Eliana, como que eu posso exercer o meu ministério? Eu sempre gosto de trazer dicas práticas, né? Porque a gente está no mundo real, não estamos no mundo de ilusão. A vida ela é difícil e tudo mais, mas exercer o seu ministério em Deus vai te trazer tantas alegrias. Então, assim, não espere, quando eu tiver casada, eu vou exercer o meu ministério. Quando eu tiver em tal ponto, eu vou exercer o meu ministério. E tá bom. Minha assistente está me dando um recado aqui na plaquinha. Então, faça hoje, faça agora algo novo para alguém que você possa ajudar. Então, uma dica prática é: ore, fale com Deus o porquê ele te trouxe para esse mundo, o que você pode fazer de melhor para ele despertar no seu coração, que às vezes realmente você ainda não teve esse desejo de fazer algo, ou talvez teve, mas ficou na dúvida. Então, ore, fale com Deus. O que você pode fazer para contribuir para o outro? E às vezes, mesmo você não estando 100% bem, 100% assim, eu ainda estou avançando, mas o fato de você começar a ajudar o próximo, fazer algo para alguém, isso também vai te fortalecer. Você vai se sentir muito mais, como eu falei, motivado e forte, sim, para poder construir também os seus outros sonhos, seus outros projetos. Outra dica é: veja o que falta. Por exemplo, veja o que falta na sua comunidade. Não tem aquela coisa que a gente fica assim, aqui podia ter isso, aqui podia ter aquilo. Na igreja, por exemplo, a igreja aqui não tem um encontro, por exemplo, já pensei isso, não tem um encontro para os solteiros divorciados. Então, que tal eu mesmo buscar criar isso? Minha igreja não tem um ensinamento específico para noivos. Não sei, não importa, talvez a sua comunidade, né? Quando eu falo de igreja, gente, é a comunidade, é o local que você está inserido. Aqui não tem isso, não tem aquilo. Então, que tal você também no despertar isso? Talvez o seu líder, alguém, o pastor, enfim, a pessoa em que você possa estar buscando, não enxergou isso e Deus está tocando no seu coração. Tá aí você está vendo algo que ninguém talvez esteja vendo. Então, dê o primeiro passo. Seja você a primeira pessoa de ir lá falar. Fale com o pastor, fale com quem vai estar contribuindo, ou talvez se você precisa de alguma autorização ou validação, vai e faça o primeiro movimento. E talvez, gente, muitas coisas que a gente fica assim, nossa, eu acho que é só eu que estou pensando nisso. Talvez tenha mais alguém ali. Não tem aquela pergunta que às vezes as pessoas não fazem?
E aí, quando um faz, o outro, eu também queria saber sobre isso. Sempre tem alguém que levanta a mão primeiro. Então, seja você a pessoa levantar a mão primeiro para poder perguntar, para poder falar. Quando eu falo de cristianismo aqui, quando eu falo de você ser cristão, é um princípio, é algo que vai além de qualquer outra coisa. Então, seja você a primeira pessoa a dar o primeiro passo. Seja você a pessoa que vai liderar ou despertar esse movimento, ok? Então, recapitulando, primeiro ponto para você exercer seu ministério, tenha uma intenção, foque sempre na intenção, porque a intenção vale mais do que qualquer performance. Se eu tenho uma intenção boa, talvez eu vou cantar uma música, talvez eu possa até, escorregar, perder uma nota, alguma coisa ali, mas a minha intenção foi positiva. E com a intenção, gente, vem também o preparo. Claro que você vai buscar se preparar. Por exemplo, para eu cantar, eu preciso o quê? Ensaiar, eu preciso estudar aquilo e tal, para poder, às vezes desempenhar da melhor forma possível. Mas pode ser que mesmo assim eu escorregue alguma coisa não fique perfeita, e aqui vem a questão da perfeição, Muitas vezes a gente espera o perfeito, mas não existe perfeito. Não existe perfeito. O que existe é a sua intenção, que em segundo momento vai estar contribuindo para a vida de alguém. Então, quantas pessoas você pode ajudar? Se for uma, Como a Bíblia fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, isso é o que importa. Ali eu estarei presente. Então, se Deus já falou isso pra gente, então por que não a gente também valorizar mais isso, E começa por nós mesmos. Às vezes, exercer o chamado do ministério vai ser bom pra gente mesmo. Se você está passando, por exemplo, por um processo doloroso na sua vida, uma coisa assim, Uma coisa que é um bálsamo é você poder ajudar alguém. Quando você ajuda alguém, você está se ajudando. É igual quando você ensina. Quando você ensina, você aprende, porque não há ninguém no mundo que não possa aprender mais alguma coisa. Isso com qualquer outra pessoa. Às vezes é com uma criança que você aprende, é com um idoso, enfim. A gente sempre tem como aprender uns com os outros. E o terceiro segredo é: abra mão dos elogios, abra mão das críticas, mas não se paralise para fazer aquilo que Deus tocou no seu coração. Tá bom? Eu vou abrir aqui se vocês tiverem perguntas ou quiserem contar um pouco aqui da experiência de vocês, tá? Pode colocar aqui. Estou muito feliz de cada um que eu estou vendo aqui. Peraí. Ok? E esse era o recado que eu queria trazer hoje. Eu quero também convidar todas vocês, todas as meninas que estiverem aqui para compartilharem essa live, e também já convidar vocês para sexta-feira. A gente vai estar falando sobre vida amorosa, como que eu vou construir isso, como que eu vou me preparar para viver esse novo momento, como a gente sempre fala, esse novo de Deus, porque Deus tem sim coisas novas, coisas maravilhosas para fazer na vida de cada um. E se fez sentido para você também, vocês me contem, respondam nos comentários, e que essa uma pessoa que foi alcançada, essas 2 pessoas, essas 10, com certeza serão multiplicadas, e você pode sim ser um grande agente de transformação. Você pode ser inspiração para alguém. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: eu não tenho nada para contribuir para ninguém. Eu já pensei isso, eu acho que ninguém vai me ouvir, eu acho que ninguém vai, eu acho que a minha voz não sabe, aquelas coisas assim, tem aquelas dúvidas que vêm, talvez na sua cabeça, mas talvez exatamente aí está o grande tesouro da sua vida, que é aquele talento que Deus plantou dentro do seu coração, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, sim, e a gente vai continuar na sexta-feira em mais uma live. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, tá bom? Boa noite, e que a gente consiga, independente de títulos, independente de rótulos, independente de circunstâncias ou situações, que você possa
descobrir isso dentro de você, colocar esses segredos em prática, essas dicas que eu trouxe hoje e começar a se olhar não da forma com que o mundo te olha ou com que as pessoas, né, te olham talvez, que essa questão da autoimagem é muito importante a gente resgatar a nossa verdadeira autoimagem, né? Por muito tempo eu tive uma autoimagem ofuscada por muitas questões, traumas, vivências, mas agora eu consegui descobrir que o meu valor ele excede tudo que possam me dizer. Por isso que eu decidi abrir mão dos elogios e das críticas e buscar me construir e focar na minha intenção e focar nas pessoas que eu posso ajudar. E é por isso que eu tô aqui hoje, tá bom? Beleza? Boa noite para vocês, Rogério, Denise, todo mundo que tá aqui, viu, gente? Para mim foi muito importante e eu espero vocês na live de sexta-feira. Um beijo para todo mundo, que Deus abençoe também.